vocês estão imaginando, portanto, que eu tenho mais chances de vencer a eleição num cenário em que é Lula, Flávio Bolsonaro e Renan Antônio Ferreira dos Santos. E sim, eu tenho bem mais chance de ganhar a eleição no cenário desses. Flávio Bolsonaro é o candidato escolhido por Lula e por Donald Trump para as eleições de 2026. E isto passa por um acordo que envolve Flávio, Eduardo Bolsonaro, Donald Trump, Lula. E há um homem que resolveu este nó, e o nome deste homem é Joesley Batista. É exatamente isso. Eu ando pelo mercado, então vou começar assim, eu ando pelo mercado financeiro e há coisa de mais de uma semana, todos os emissários do mercado financeiro estavam falando, o Flávio provavelmente é candidato. Vocês viram que o Flávio começou a rodar podcast, foi até no Flow. Outra coisa que começou a rolar é, o Lula quer o Flávio candidato. O Lula quer o Flávio candidato. Flávio é candidato, o Lula quer o Flávio candidato. E outra coisa que passarinho cantou aqui. O Joesley Batista está trabalhando pro Flávio ser candidato. O Lula quer o Flávio candidato. Faz sentido, porque o Lula ganha do Flávio Bolsonaro. O Lula está reeleito na cabeça dele, caso o Flávio seja candidato. E o Flávio Bolsonaro, neste sentido, ele seria, vamos dizer, um candidato perfeito para os Bolsonaro se manterem donos do bloco político deles, não entregando isso para o Tarcísio e pro Centrão. Então, para a família Bolsonaro é bom. E para o Lula é bom porque ele se reelege. Mas por que Joesley e por que Trump? Vamos começar com uma explicação pra vocês. Joesley Batista se tornou o rei da carne não só no Brasil, ele é o rei da carne nos Estados Unidos. Joesley Batista se tornou um aliado de primeira ordem, não só de Lula, ele viaja com Lula pelo mundo em excursões. Joesley Batista se tornou um dos grandes aliados do Trump, e ele passa dias e dias em Mar-a-Lago, que é onde tem o condomínio que o Trump tem sua mansão, e o Joesley faz negócios ali. Joesley é um lobista em Mar-a-Lago, ok? Joesley é um dos grandes lobistas que tem ali. O Joesley, inclusive, e isso todo mundo sabe, o Joesley foi responsável, junto com um outro grande empresário brasileiro, que não falarei o nome aqui, mas isso me foi reportado inclusive por este outro grande empresário brasileiro. Ele foi responsável por resolver a questão tarifária para ela ser branda junto ao governo americano. Joesley, portanto, se tornou uma espécie de Itamaraty informal e começou a mediar as relações que envolviam Bolsonaro, Lula, empresários brasileiros e governo Trump. Guarda esse elemento, que ele vai voltar. O governo Trump, ele tem muitas exigências. Ele tá querendo realinhar, eu já comentei aqui, o Orlando comentou, ele quer realinhar a América Latina junto dos seus interesses globais, tá preocupado com o avanço da China, meteu uma Magnitsky aqui, foi pra cima, apoiou seus aliados da família Bolsonaro, e o Trump é muito leal ainda aos Bolsonaro, por mais que tenham os seus interesses próprios. Mas Trump, junto com o seu departamento de Estado, junto com a sua turma, ele tem um interesse específico na Venezuela. Vocês sabem que os Estados Unidos colocaram barcos, fizeram um bloqueio aéreo à Venezuela. A Venezuela tá cercada pelo Trump, e o Trump quer a cabeça de quem? Do Maduro. Anota, vocês estão anotando todo mundo? Põe na tela, Rafael Almeida Rizzo. Joesley Batista foi à Venezuela para pedir renúncia de Maduro. Eu vou repetir. Joesley Batista foi à Venezuela para pedir renúncia de Maduro. O espaço aéreo da Venezuela tá fechado, meus amigos. Vocês sabem disso. O espaço aéreo da Venezuela foi fechado. Como é que uma aeronave entra sem ter autorização? Eu vou explicar. Ele era o emissário tanto do Lula quanto do Trump. Uma das coisas, a gente já chegou a mencionar aqui, que o Trump quer, ou queria, era um beneplácito do Brasil, que é aliado de primeira ordem do regime venezuelano, para que ele resolva a questão venezuelana, que afaste o Maduro de lá, que retire a influência russo-chinesa ali, que, né, também tá de olho nas reservas de petróleo. O Trump não é trouxa. O que ele faz? Fecha este acordo com o Lula. Ele e o Lula se deram muito bem, rolaram as reuniões, começa a liberar as tarifas, e Joesley atende um pedido do Lula e do Trump. Ele vai no Maduro e avisa, ó, o Lula não vai mais ficar com você, tá na hora de você tocar a tua vida e picar mula. Toca a tua vida, pica mula, abandona o regime. Nem o Brasil tá querendo e os Estados Unidos já tá te cercando. É hora de partir, querido amigo Maduro. O emissário é o Joesley Batista. O mesmo Joesley Batista, sujeito que eu fui avisado ao longo da última semana, que estava bancando a candidatura Flávio. Neste ínterim, o Trump começa a avisar que ele pretende retirar Magnitsky. Ele vai retirar a Magnitsky do Xandão. O governo Lula aposta que Trump revogará sanções contra a STF em breve. Por que o governo Lula aposta que o Trump vai revogar essas sanções, Rizzo? Por que será? Notícia de ontem, é isso? Notícia de ontem. Por que será? Isso é parte desse acordo. Resolve a questão Maduro, resolve a questão Magnitsky, resolve-se a questão da exploração das terras raras. Lula vira uma espécie de parceiro local de Donald Trump. O que era um problema torna-se uma solução, mas só pro Trump, só pro Lula? Não. O que os Bolsonaro querem, em última instância? O que Flávio Bolsonaro e o que o Eduardo Bolsonaro querem? Hein, Rizzo? Eles querem ganhar do Lula via Tarcísio, digite 1. Ou os Bolsonaro querem manter o controle sobre a direita brasileira, digite 2. Vocês são pessoas inteligentes. 2. Vocês são pessoas inteligentes. Vejam a nota de Eduardo Bolsonaro comentando sobre o acordo de Lula
com Trump. Isso é a nota de um adversário político de Lula? Isso é a nota de alguém que se deu mal? Eu vou ler aqui porque não é a nota de alguém que se deu mal. Recebemos com otimismo a notícia da conversa entre o presidente Donald Trump e Lula. Um diálogo franco entre os dois países pode abrir caminhos importantes, desde que guiado por princípios claros. Sanções nunca são um fim em si mesmas, são instrumentos legítimos para corrigir violações graves quando outras vias foram bloqueadas. Confiamos na liderança do presidente Trump para negociar com o Brasil um entendimento que proteja os interesses... Me parece que o Eduardo não tá nem um pouco puto com isso. Porque o Eduardo não se deu mal. O irmão do Eduardo, Flávio, é candidato à presidência da República pelo PL. Eu vou repetir. O irmão do Eduardo Bolsonaro, Flávio, é pré-candidato na prática, mas será candidato à presidência da República pelo partido PL. E vai, de maneira clara, direta, perder para o Lula. Mas tá tudo bem. Ele perde pro Lula. Vamos tirar a Magnitsky. Mantém o controle da direita no sobrenome da família. Não faz o que eles sempre temiam, que era a transferência do capital político da família para o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, que aqui, sejamos honestos, né, Tarcísio? Sejamos honestos. Era bem improvável que aconteceria. Seria uma coisa muito irracional da parte do Jair Bolsonaro entregar pra você isso. E aí eu coloco, né, primeira coisa pra galera de mercado financeiro, eu avisei, eu montei o partido com os meus amigos. Eu e meus amigos montamos um partido, nós estamos no jogo. O Tarcísio é muito bom, Tarcísio tem partido pra ser candidato? Tarcísio, que homem brabo é esse que é o Tarcísio, que precisa que o Jair Bolsonaro decida se ele é candidato ou não. Eu sempre falei, Tarcísio Gomes de Freitas é funcionário dos outros. Ele nasceu pra ser empregado, nada contra. Tem gente que nasceu pra ser... Ele é um excelente funcionário. Nada contra. Mas ele não é líder. Tarcísio não é líder de nada. Se fosse líder e quisesse mudar o Brasil, porque imagina você ter a chance de ser presidente do Brasil e mudar o destino do Brasil. Tarcísio tinha muito essa chance. Se ele sonha em fazer isso... Fala que é candidato, vira homem, Tarcísio. Eu enfrento você. Mas você não é esse cara, você não tem a força. Por isso que o Tarcísio, no momento de crise, jamais faria o que fosse necessário pra mudar o Brasil. Só que ficaram lá de trade, Tarcísio. Não, Tarcísio é muito bom. Tarcísio é isso, Tarcísio é aquilo. Não era! Não é. Não, um cara que nasceu pra ser cabra não será leão. O Tarcísio é cabra, ele não é leão. Ou pra ser melhor, ele não é onça. Não é predador, não é líder, não tem vontade de entrar pra história. Então o Flávio decidiu que é o candidato no lugar dele e ele vai aceitar. Porque é isso que um peão da família Bolsonaro faz, não é, Tarcísio? Tarcísio é um beta e não sobra nada pro Betinha. É isso, não sobra nada pro Betinha. Agora, Tarcísio, quer conversar aqui comigo? Por favor, gostaria de conversar com você sim. No momento certo eu vou conversar, porque te usaram, né? Te usaram e te descartaram como um preservativo, que é o que a família sempre fez com você. Fizeram isso com você na campanha do Nunes pra prefeito. Nós estivemos ao seu lado, Tarcísio, contra o Pablo Marçal. Nós estivemos ao seu lado. E aí depois você fez conosco o que a família faz com você. Nunca conheço, o MBL nunca ouvi falar. É isso que você fez. Você é um político fraco, Tarcísio. Mas eu converso com você, tá? Porque eu não sou um político fraco. Sacou? Eu tenho lado e eu acerto. Quer vir? Vambora, vamos tratar mais assim. Você não foi o homem que as pessoas esperavam que você fosse, Tarcísio. E se você que tá me assistindo, ele era o máximo, não é o máximo, entendeu? Não é. Um cara que deveria ser resoluto e ter vontade, não é líder de nada. Um cara que você precisa, vamos dizer, se submeter a Flávio Bolsonaro. Você me desculpa, mas eu vou prosseguir. Neste cenário, Donald Trump publicamente apoia um membro da família Bolsonaro, ou seja, Flávio. Trump resolve a Venezuela, então pra dentro dos Estados Unidos Trump vai ter uma vitória colossal. A direita americana vai comemorar com uma vitória. Trump vai dizer, derrubei um regime opressivo e libertei os venezuelanos sem precisar dar um tiro. É ou não é? O 1551 Gamer disse, concordo 100%, Renan, dito isso, apoio o Tarcísio na missão. Que bom que você não é dirigente do partido Missão, né? Um cara falou, Trump botou Lula e Bolsonaro no bolso, não botou. Lula e Trump botaram o Brasil no bolso. E eu digo mais, quem saiu ganhando nesse arranjo? Trump saiu ganhando o Rafael Almeida Rizzo. Sim. Lula saiu ganhando o Rafael Almeida Rizzo. Sim. Joesley saiu ganhando o Rafael Almeida Rizzo. Muito. E os Bolsonaro saíram ganhando? Sim. Quem saiu perdendo? Não responda no chat, quem saiu perdendo? Quero ouvir. E não vale dizer Tarcísio. Tarcísio, que é cabra, não é onça, ele meio que não fede nem cheiro, ele continua tudo igual. Eu quero saber quem se deu mal. Vocês lembram que no congresso do MBL, o senhor Curtis Yarvin disse, não se curvem aos Estados Unidos nem ao que vem dos Estados Unidos? Não foi muito louco ele falar isso? Você, brasileiro, que fica aí, a América, não, os Estados Unidos estão olhando por nós. Os Estados Unidos estão te entubando com Lula. Eles estão entubando com o Lula. O Trump simplesmente te entubou com o Lula. Você tá entubado pelo homem laranja. Ele fez um acordo com o Lula tem o Flávio de candidato, tem certeza que será reeleito.
Lula tem certeza que será reeleito num jogo desse. Resolve Magnífico, resolve todo o jogo pros amigos dele do STF, resolve tarifa, tira o Maduro, que já era um incômodo pro próprio Lula, a relação com os dois já não tava boa. Joesley sai voando como herói nacional. Os Bolsonaros se mantêm líderes na direita brasileira, o que faz com que pro Lula esteja tudo às mil maravilhas. Meus amigos, o Lula deu aula de política. O Lula deu aula. E eu vou colocar uma coisa que vocês vão ficar assustados. Eduardo e Flávio, por mais que tenham perdido capital e tal, foram bem. Mantiveram ali o feudo deles. Porque eles estavam tomando um golpe do Centrão. O golpe era o Tarcísio. Eles estavam tomando um golpe do Centrão, que era o Tarcísio. Ponto. Ah, mas o Tarcísio tinha mais chance de ganhar Lula? Tinha. Ah, o Tarcísio é um candidato melhor que o Flávio. É, mas no jogo de poder pra eles, não é isso que interessa. Eu espero que vocês entendam, por favor. Todo mundo entendeu o que eu falei ou não? Vocês entenderam? Vamos lá, eu vou recapitular. A família Bolsonaro, o que ela quer no jogo? Ela quer manter o controle sobre a direita brasileira. O que o Lula quer no jogo? Ganhar a eleição pra 2026. O que o Trump quer? Resolver a questão latino-americana, diminuindo a influência da China e ter uma grande vitória geopolítica, de preferência sem tiros. O Joesley, Lula, Eduardo, Flávio e Trump conversaram e chegaram num negócio. É perfeito o arranjo. O arranjo. Os Bolsonaros saem ganhando, o Lula sai ganhando, o Trump sai ganhando. Aí o pessoal falando, nunca estive tão ansioso por uma eleição, essa tá no papo. Vocês estão imaginando, portanto, que eu tenho mais chances de vencer a eleição num cenário em que é Lula, Flávio Bolsonaro e Renan Antônio Ferreira dos Santos. E sim, eu tenho bem mais chance de ganhar a eleição num cenário desse. Aí cabe ao povo brasileiro escolher se vai perder apoiando o Flávio Bolsonaro, vou perder aqui com o Flávio Bolsonaro, ou se vai olhar lá pra 2016, 17, 15, 16, 17 e falar, aqueles caras que derrotaram o PT agora tem uma candidatura. E aí nós vamos ter que mostrar pras pessoas que nós somos uma alternativa.